Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. Eu escolho crescer. Eu escolho crescer. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 18, o último versículo dos escritos do apóstolo Pedro, ou as últimas palavras que Pedro escreveu, e nos servem de inspiração, de base para começarmos a nossa conversa nessa manhã. Serve de base para a gente avançar um pouquinho mais. Segunda carta que escreveu o apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 18. Abra sua Bíblia, deixa marcadinho aí. Anote, separe aí alguma parte do texto que chama a sua atenção. Vamos refletir na palavra de Deus. Achou aí, amém? O líder do PG que eu fiz essa semana diz assim: amém ou misericórdia, né? Fazia tempo que eu não ouvia essa expressão. Amém, achei. Misericórdia está difícil, ainda não cheguei lá, né? Mas vou chegar. Segunda carta de Pedro, segunda epístola, ele escreveu isso para alguns irmãos, né? Ele diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Vamos trabalhar? Vamos repetir esse texto? Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. Você já decorou, agora eu sei, agora então é para valer. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amém nós decoramos, isso é bom demais. Crescer é uma escolha pessoal. Nós podemos até ser ajudados, mas primeiramente precisamos querer crescer. Há um provérbio irlandês que está no livro de 8 hábitos, eu custei para entender ele a princípio, pelo menos não queria entender, em que o escritor diz o seguinte, o provérbio diz o seguinte: você precisa trabalhar no seu crescimento, não importa o tamanho do seu avô. O crescimento é pessoal, não importa o que conquistaram, o quanto seu pai sabe, o quanto seu avô sabe. O crescimento pessoal é um trabalho que só você pode fazer. Eu gostaria de olhar para a palavra de Deus, partindo desse texto que lemos, e fazer algumas provocações em você, na expectativa de que você saia desta celebração comprometido com o crescimento, comprometido em crescer. Você pode crescer em tantas áreas, na sua atuação profissional, na sua vida pessoal, nas suas relações pessoais, crescer no seu conhecimento, em todas aquelas que você julga necessário. Mas eu quero focar nessa manhã no que nos orienta o apóstolo Pedro e que acabamos de ler. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresça no conhecimento da palavra de Deus e da pessoa de Jesus. Cresça na intimidade com Jesus. Cresça na sua vida de santidade. Cresça na liberdade que você oferece ao Espírito Santo para Ele atuar em você e através de você. Os céus esperam o seu crescimento. A sua comunidade de fé, a sua família é abençoada quando você cresce. E a sua família de sangue, digamos assim, é uma das beneficiárias também do seu progresso espiritual. Nosso maior exemplo é quem? Jesus, pode ser? Pode ser. Nosso maior exemplo é quem? Jesus. Amém. E a Bíblia diz que durante toda a sua vida aqui na terra, ele crescia em sabedoria e graça e estatura diante de Deus e dos homens. Nós também precisamos fazer a nossa parte. Jesus já fez todo o trabalho na cruz, todo o esforço para que a gente seja salvo. Agora, crescermos é atitude nossa. Precisamos submeter cada área da nossa vida ao senhorio dele. Crescer vai ser uma escolha, crescer vai ser uma decisão. E isso por vezes é difícil porque você precisa aprender coisas
novas. Nós temos a comparação com a criança. É fácil quando a gente tira a rodinha da bicicleta para a criança, gera insegurança. Aprender a conviver sem as fraldas. A gente tem que ficar lembrando. Os pais às vezes percebem até na atitude, algo novo a aprender, pedir para ir ao banheiro. Não apenas chorar, mas agora começar a usar as palavras certas sobre o que quer. Há um processo de aprendizado. A mesma coisa vai ser na sua vida espiritual, na sua jornada com Deus, a lembrar-se de usar a fé, ao invés de reclamar. Quando você cresce, você começa a ter sim que se esticar, porque você começa agora a entender que você precisa perdoar ao invés de criticar. E precisa ir aos pés de Jesus e orar ao invés de ir para a rede social e mostrar para todo mundo a sua dor, a sua reclamação. Crescer é um trabalho duro. O pastor Rick Warren disse o seguinte: não há crescimento sem mudança, não há mudança sem perda, não há perda sem dor, e não há dor sem tristeza. Eu devia ter feito aquele teste que a gente faz, né? Quem aqui escolhe crescer? Aí a gente, Aí agora, quem aqui escolhe crescer? São processos que a gente precisa enfrentar, e é por isso que nós estamos em uma comunidade de fé, para gerar esse processo. Haverão dias sim que haverá tristeza, que vai doer, que haverão perdas, mas valerá a pena, porque o maior propósito da vida cristã é ser cada dia mais parecido com Jesus, e não há lugar na jornada de fé para eternos bebês, e sim para pessoas que vão avançando. O apóstolo Paulo disse que a jornada de fé é como uma glória sobre a outra, uma glória cada vez maior, mais intensa. O sábio disse em Provérbios que o caminho do justo é como um novo dia, que vai brilhando mais e mais e mais, até chegar a ser dia perfeito. Ou seja, nós precisamos crescer. Agora, aquelas perguntinhas que a gente vê se precisa ouvir o sermão, você já pode ir embora e preparar o almoço. Será que eu preciso crescer? Algumas sugestões, tem muitas outras. Quando eu preciso crescer? Quando as minhas orações são as mesmas há muito tempo. O mesmo assunto, a mesma ladainha, a mesma coisa, nada avança. É sinal que eu preciso crescer. Quando eu sou ferido no mesmo lugar, da mesma forma, e isso já vem há muito tempo, é sinal de que eu não aprendi ainda. Porque Deus permite que as pessoas batem exatamente no teu calo, para ver se arranca esse calo de uma vez e você possa caminhar sem ele. Pastor, não tem jeito, cada igreja que eu vou, para qualquer lugar que eu mude, pois as pessoas vêm bater exatamente nessa área. E você não entendeu que é nessa área que Deus quer esticar você, fazer você crescer, fazer você avançar? Quando é que eu percebo que eu preciso crescer? Quando eu estou tropeçando nos mesmos erros, cometendo os mesmos pecados. Isso é um sinal urgente que eu preciso crescer. Vamos ver algumas áreas em que devemos crescer. E o meu desejo, a minha oração é que você permita o Senhor conduzir você a ambientes de crescimento, a situações de crescimento. Quando você escolhe viver em crescimento constante, será conduzido pelo Espírito Santo de Deus a ser esticado, a receber cura na sua vida. Então, se você está anotando, se não está, deveria, para que a gente continue crescendo, a primeira coisa que eu queria compartilhar nessa manhã é: passe tempo a sós com Deus. Invista no seu relacionamento pessoal com Deus. É um exercício de renúncia. E numa vida tão agitada, tão atarefada, separar alguns minutos, e faço votos que chegue a horas para estar a sós com Deus, com certeza exige renúncia. Vai ser difícil a princípio, porém é extremamente necessário. Não há atalho para crescer em intimidade com Deus. É preciso investir tempo diário com Ele.
Se você se dispõe a ser mais parecido com Jesus, precisa dedicar a Ele tempo todos os dias para conversar com Ele, conversar com o Pai e ouvir os apontamentos do céu, receber a direção de Deus sobre a sua vida. Jesus nos ensinou sobre este assunto com o seu próprio exemplo. Por diversas vezes no Evangelho você vai ler de Jesus se retirando para lugares solitários e dedicando tempo para estar a sós com o Pai. Não era algo esporádico, Jesus era um homem de hábitos. A Bíblia fala geralmente usando a expressão como de costume. Como de costume ele parou para ensinar o povo. Como de costume foi sábado à sinagoga. Como de costume se retirou, às vezes até para o Monte das Oliveiras, para orar. Mas Jesus apenas não deu exemplo sobre oração, ele ensinou isso no Sermão do Monte. Olhe na sua Bíblia, aqui na tela, Mateus 6:6, Jesus falando disse: mas quando você orar, vá para o seu quarto. E essa palavra quarto aqui era dispensa. Se você é muito novo, não sabe nem o que é isso. As casas tinham um ranchinho, uma porta, um cantinho da casa onde se guardava comida. E em épocas mais antigas a chave ficava com o dono da casa, na cinta dele. Era ele que liberava o acesso ao lugar que tinha rango, né? E Jesus está dizendo: quando você for orar, vá para esse lugar secreto, feche a porta e ore ao seu Pai. Ore ao seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vê em secreto o recompensará. Pastor, nós já sabemos. Pastor, já decorei esse versículo quando eu estava lá com as crianças. Mas você precisa praticar isso. Para viver um tempo de qualidade com Deus, é lógico que você vai ter obstáculos no seu caminho, distrações físicas. De repente você percebe que um dedo é diferente do outro no meio do tempo de oração. A cutícula começa a incomodar, quem nunca, né? Distrações físicas, distrações emocionais, pensamentos. Por isso que a gente vai para a oração com um caderno de anotação, com um bloco de anotação. Qualquer coisa que aparecer na cabeça, anota ali e toca o barco. Distrações espirituais. O inimigo não quer que você ore. Agora, se você investir nisso como um compromisso, como uma rotina, vai fazer toda a diferença na sua vida. Vá para o seu lugar secreto. Feche a sua porta e comece a conversar com Deus. Vai ser difícil no começo, mas vai insistindo, não tem outro caminho. Se você não desistir, logo começará a perceber o seu progresso nessa área de investir tempo para estar a sós com Deus. E quando você toma essa atitude, quando você faz isso, é algo que está ao seu alcance, é algo que está na sua mão. E por mais de que todos vocês saibam o que eu estou falando, se for fazer aqui uma pesquisa e você responder com sinceridade, pesquisas feitas às vezes ao redor do mundo mostram que são pouquíssimos cristãos que têm um hábito de orar todos os dias. Não pela comida, não enquanto está dirigindo. A Bíblia manda orar em todo o tempo, entendemos isso, é obrigado você fazer isso mesmo, é uma ordem bíblica. Mas acordar e separar um tempo para estar a sós com Deus, ou como acontecia com Adão na viração do dia, separar um tempo no final da tarde para estar a sós com Deus. Você precisa começar isso. Se você escolhe crescer, se você entende esse chamado do apóstolo Pedro dizendo: cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o separar tempo para estar com Deus não é algo opcional. Quando você faz a sua parte, é lindo olhar para esse texto e ver de que o Pai também faz as ações do Pai quando você ora. O texto diz de que Ele vê em secreto. Dá uma setinha para nós para destacar ali. Isso, ó. Você podia fazer isso na sua Bíblia de papel também. O Pai vê você orando. Já parou para pensar nisso? Se não, faça isso agora. Você orando no seu cantinho, no secreto, ninguém está vendo, ninguém está sabendo. Só que os olhos do Pai estão sobre você. É Jesus quem garantiu isso. Com certeza acontece. Os olhos do Pai estão sobre a sua vida.
E não apenas a certeza de ser percebido, notado, mas a certeza de uma recompensa. O Pai que vem em secreto o recompensará. Nós nunca nos levantamos de uma oração sincera sem algo em nossas mãos. Se não levarmos aquilo que viemos buscar, levaremos aquilo que deveríamos ter vindo buscar. O Pai recompensa. Invista, cresça nessa área. Não tente impressionar Deus com palavras. Seja apenas sincero. O que mais a gente ouve é pessoas dizendo que não sabem orar, porque o que estão acostumados a ouvir de oração às vezes é a gente do púlpito. Oh, maravilhoso Deus, que estás assentado entre anjos e querubins. Imagine o meu pequeno vir falar assim comigo: rapaz, a febre, sai fora, cara. O que tu queres? É pai. Pai, está doendo. Pai, não sei o que fazer. Pai, eu te agradeço. Pai, me dá sabedoria em nome de Jesus. É conversa. É um bate-papo. Assuma hoje esse compromisso de tempo diário com Deus, que seja inegociável, não por sua religiosidade, mas por reconhecer que o seu crescimento de intimidade com Ele só virá desse poderoso investimento diário de estar a sós na presença de Deus. O pastor, escritor do século passado, Tozer, disse o seguinte: Deus não se curvou à nossa prece nervosa, nem adotou os métodos da nossa era mecânica, troque ali, da nossa era digital. O homem ou a mulher que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo. Hoje em dia eu creio que é capaz de ser normal, né? Mas alguém namorar e não vá com o celular para oração, a não ser que for para trocar uma música ou para ler a Bíblia. Não responda WhatsApp no meio da oração. Gente, WhatsApp não é chamado de 190. Até eles estão demorando mais do que você demora para responder o WhatsApp. Parece que a pessoa mandou mensagem, você tem que responder em 30 segundos, senão tem um infarto. Se é urgente, existe um mecanismo no celular ainda, um pouco esquecido, mas é chamado ligação. Se é urgente, a pessoa liga. Não, pastor, porque se eu não responder, não acontece nada. Você tem que responder o chamado dos céus que diz para você: te aproxima da minha presença, desfrute a minha presença. Deixe eu me revelar a você. Eu sou igual a vocês, a tentação é de todo dia, o tempo é todo dia. Às vezes está tão agitado. Estava conversando com Deus essa semana sobre isso, que eu boto um fundo musical assim para conseguir orar. Eu disse: Senhor, se eu for conversar com a gente com fundo musical, ela não vai achar meio estranho? Mas se a gente estiver num lugar bem gostoso, romântico, com musiquinha, rola até um clima. Porque o dia está tão agitado, ou tem barulho da rua, ou o barulho das pessoas, que às vezes um som vai ajudar, se ajudar você nesse momento. Mas dedique tempo para estar na presença de Deus. O apóstolo Paulo escreveu aos irmãos em Colossenses dizendo: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Orar é como uma batalha, é algo sério, exige dedicação. Que você não perca aquilo que conquistou no seu tempo de oração por falta de vigilância. Que você não perca o que recebeu nesse tempo a sós com Deus por falta de vigilância. Esteja alerta, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E uma outra coisa linda nesse texto, esse texto tem 3 ações bem claras. Seja agradecido, não faça da sua oração uma lista de compras, uma sequência de reclamações. Aos Filipenses, o apóstolo Paulo ensinou dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, com toda oração e súplicas, com ação de graças. Você já devia saber esse versículo decorado já.
né? Apresente seus pedidos a Deus. Tem que ter ação de graça, tem que ter gratidão na nossa oração cada dia. Invista no seu crescimento, dedique diariamente tempo para estar a sós com Deus. Se você escolheu crescer, se você nessa manhã se sentir tocado pelo Espírito Santo, levar isso a sério, alimente a sua mente com a palavra de Deus. Sua mente, assim como o seu corpo, precisam de alimento. Nós tratamos bem o nosso corpo, mas às vezes maltratamos a nossa mente, e ela está sempre sendo alimentada. O problema é o tipo de alimento que a gente coloca diante dela. E o detalhe é que diante dos desafios da vida, suas atitudes são guiadas pelos princípios que estão guardados na sua mente. Eu vou repetir isso. Diante do dia a dia, daquela resposta que vem naturalmente, você é guiado, você é conduzido pelos princípios que estão guardados dentro da sua mente. Eles conduzem as suas ações. Escolha crescer na jornada com Deus. Alimente a sua mente com a palavra de Deus. O salmista disse que escondeu a palavra no coração. Entendemos que ele se referia, eu acho que muito mais do que ao músculo cardíaco. Entendemos que ele disse: escondi a tua palavra no meu coração, como uma forma preventiva para não pecar. Não é apenas conhecer a Bíblia de uma forma intelectual. O diabo cita a Bíblia como ninguém. Diversos ateus fazem o mesmo. Porque ninguém fica satisfeito em um restaurante lendo apenas o cardápio. Ou fica, pede o cardápio, meu Jesus, barriga cheia, vou embora. Você lê o cardápio para acessar o alimento. Você lê a palavra de Deus e começa então agora a refletir nela, aplicar a sua vida, a ser alimentado por ela. Nós não podemos, a Bíblia chama atenção isso, Jesus chamou, e o texto que eu vou compartilhar é de Tiago também, de ser ouvintes que se esquece, apenas leitores, mas não praticantes. É preciso conhecer e aplicar a palavra de Deus à nossa vida. Tiago 1:21 diz: o Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não esquece, mas põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. É conhecendo a palavra de Deus que nos é permitido desfrutar de libertação, de cura, de vida plena. O engano do diabo não nos prende. As palavras de maldição que chegam até nós levamos até a cruz de Cristo. Eu posso ser livre pela palavra de Deus. Se você quer as bênçãos de Deus, olha para 3 ações ensinadas nesse texto para você. 3 condições de ter a bênção de Deus em tudo que fizer. Quem é este homem? Quem é essa mulher que vai ter essa bênção de Deus? Primeiro, diz ali: examina bem essa lei. Não é uma leitura rápida, é um exame. É olhar com minúcias, é olhar com detalhe. Examina bem essa lei. Não esquece. Está presente na mente. Então ele examina bem, mas ele não esquece. E o que mais que ele faz? Vocês estão comigo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso, me senti animado. Ele põe em prática. Essa pessoa vai ter a bênção de Deus. Entenda isso. Você precisa continuar crescendo, enchendo a sua mente com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. Você precisa, no mundo caído, numa cultura torcida, numa cultura corrompida, colocar pilares firmes na sua mente através da palavra de Deus. Foi Jesus mesmo que nos ensinou isso. O Evangelho de João, capítulo 8, versos 31 e 32, ele diz: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Quando eu vejo alguém dizendo na Bíblia verdadeiramente ou de verdade, é porque tem possibilidade de existir discípulos falsos, que não permanecem na palavra. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará.
Para ser discípulo de Jesus é preciso estar firme na palavra. O que é estar firme na palavra? Não importa o que aconteça ao meu redor, eu fico com a palavra de Deus. Mas se você fizer isso, dá certo. Mas isso é coerente com a minha vida na palavra de Deus. Mas se você quiser ir abençoar o fiscal de tal órgão, dar uma oferta generosa para ele facilita o processo. O nome dessa oferta generosa é corrupção, tráfico de influência, né? Essa você não. Eu fico com a palavra. Eu me firmo na palavra. E para desfrutar a verdadeira libertação, Jesus disse, é preciso conhecer a verdade. Não é saber a verdade. E é interessante que Jesus trata dessa verdade como algo pessoal, porque ele disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Não é uma verdade simples na amostragem dos fatos, não é apenas um conhecer mental, intelectual, mas sim um conhecer de desfrutar de intimidade. Isso sim vai gerar crescimento, isso sim vai gerar libertação, isso sim vai gerar vida abundante. E a palavra intimidade no contexto bíblico é similar à vida íntima de um casal. Jesus está chamando nós para ter intimidade com Ele, invista no seu crescimento, alimente-se da palavra de Deus. Se você não está crescendo no conhecimento da palavra de Deus, é bem possível que você está regredindo. E como não foi eu que disse isso, eu compartilho com vocês. Depois você no céu se acerta com ele, porque ele já faleceu. Mas Charles Haddon Spurgeon disse o seguinte: os desviados começam com bíblias empoeiradas e acabam com roupas sujas. Ele está falando de vestes espirituais, lambuzados no pecado. Pastor, hoje eu uso o aplicativo celular, que ele não seja o que é menos usado, que menos consome bateria, o que menos isso, que menos aquilo, por você não acessar, né? Se fosse hoje ele teria que melhorar isso, né? Os desviados começam com o app da Bíblia menos acessado e terminam com a roupa suja. Alimente a sua vida com a palavra de Deus, para que você continue crescendo. Celebre os pequenos avanços e jamais desista. Jamais desista. Vai aparecer momento na nossa jornada de fé que a gente não está crescendo. Não desista, continue avançando. Celebre. Tudo funciona apenas com um passo de cada vez. Festeje, agradeça a Deus. Pode parecer pouco para outros, mas para você é uma conquista. Mais um versículo decorado. Obrigado, Senhor. Mais um dia sem remédios. Glória a Deus. Mais um dia sem murmurar. Louvado seja nosso Senhor. Mais um dia sem alimentar o vício. Glória a Deus, que vitória. Mais um dia em que li a Bíblia. Obrigado, Jesus. Mais um domingo em que o Senhor me deu forças para que eu viesse junto com meus irmãos celebrar na igreja. Celebre. Mais um dia que eu encontro forças para ir no encontro do pequeno grupo. Pode não estar parecendo grande coisa, mas continue avançando. É um passo de cada vez. Uma outra estatística triste: a maioria dos cristãos nunca leram a Bíblia toda. A Bíblia tem 1189 capítulos. 1189 capítulos. Menos de 1200, aquele da letra grande. Se você ainda não associou, né? Se você lesse um por dia, vai ter dia que tem um Salmo 119 com 176 versículos, mas tem o Salmo, sabe bem pequenininho, né? Um por dia. Em 3 anos e 3 meses você teria lido a Bíblia toda. Ah, mas é muito tempo. Você está 10 anos na igreja e não leu a Bíblia inteira ainda? 20? Quem dá mais? 25? Celebre. Pode ser pequeno, mas continue avançando. Se alegre com essas conquistas. Pensando no testemunho da Michelle. Bom, mas foi intolerância à lactose. Mas você passou a semana inteira, às vezes, sem sentir dor de cabeça, sem tomar remédio. Celebre, agradeça.
Mas e semana que vem? Um dia de cada vez, a cada dia pertence o seu próprio mal. Hoje nós estamos aqui para celebrar a Deus pela vitória dessa semana. A gente sofre por antecipação. Essa semana Deus provê os recursos, amém. Essa semana nós conseguimos honrar os compromissos, amém. Essa semana nós estamos em pé na presença de Deus, amém. Essa semana desfrutamos de saúde, amém. Celebramos isso e jamais vamos desistir. Alegre-se, continue avançando. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses capítulo 3, verso 12. Ele diz: não estou querendo dizer que eu já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. Apesar do apóstolo Paulo dizer que não tinha alcançado todos os seus objetivos, ele foca a atenção em uma coisa, no seu alvo. Ele já tinha sido alcançado por Jesus. Nós crescemos quando a gente entende o propósito de Deus para nossas vidas, e a gente começa a avançar um pouquinho cada dia mais nessa área. Isso significa deixar o passado para trás, definir propósitos, metas, para onde a gente quer ir em Cristo e avançar. Foque o seu objetivo em crescer e celebre a cada passo. Priorize as coisas boas e restauradas que Deus tem feito na sua vida, em nome de Jesus, e jamais desiste. Você provavelmente não vai acertar de primeira, não tem problema, só não pode desistir. Nós vamos provavelmente tropeçar na nossa caminhada. Qual a criança que aprende sem cair? O filho dos outros, eles são perfeitos, né? Os nossos vivem de joelhos ralados. Quando é só o joelho a gente fica satisfeito. Qual o pai ou a mãe que não tem uma história que deixou o filho cair do carrinho, da cama, da cômoda? As 3 alternativas estão corretas. Irmã, não olhe para o lado, ou irmão, não olhe para o lado se seu cônjuge não sabe disso ainda. Criança cresceu, está uma benção, já está estudando, tá? Não afetou nada, louvado seja nosso Senhor. Assim é na nossa jornada espiritual. Se você cair, não desista, aprenda a se levantar. O sábio escreveu em Provérbios 24:16: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Nós não somos obrigados a cair, mas provavelmente vamos tropeçar, pois aprendemos algo novo todos os dias. Há novos desafios surgindo na nossa jornada de fé. Mas o sábio diz: pois ainda que, mesmo que aconteça de o justo cair, pode acontecer de a gente deslizar, é quase certo que vamos tropeçar. Nós temos ajuda divina para levantar e continuar a caminhada. Não desista, não fique prostrado, levante-se. O número 7 aqui com certeza não é um limite, você fazendo conta agora, né? Será que já esgotei a minha conta? Não. É um indicativo que Deus estará com as mãos estendidas para todas as vezes que você tropeçar, pronto a levantar você. Ei, se você quer crescer, celebre os seus avanços e jamais desista. O que a gente vê na jornada de fé não foi pessoas que desistiram porque não seguraram, não aguentaram mais. Não, desistiram simplesmente porque se negaram a se levantar e tentaram outra vez. Levante-se, tenta outra vez, avance um pouco mais. Agora, para você continuar avançando, não negocie com o pecado. Não negocie. Se você estava distraído um pouquinho, volte aqui rapidinho. Não é que esse é mais importante que os outros, é que esse pode estar batendo mais forte em você. Você tem um alvo, e pecar é errar. Esse alvo é não cumprir a sua missão, é interromper a jornada para se envolver em algo que não é para você. A ordem da palavra de Deus é que nos livremos de todo o embaraço e do pecado que tão de perto nos rodeia, nos atrapalha, e que corramos com perseverança a carreira, a jornada que nos foi proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Escute, veio algo muito forte ao meu coração. Se você argumentar com a tentação, você cairá nos braços do pecado.
Se você se deixar levar pela conversa do eu acho que não faz mal, não tem nada a ver, é só um pouquinho, ninguém vai ficar sabendo, ninguém vai sentir falta, depois eu me arrependo. Você acabará no chão triste e frustrado por ter pecado outra vez. Não negocie com o pecado. É melhor ainda, é não negociar com a tentação. Entenda, você foi comprado por bom preço, pertence a Deus. Quem tem propósito não se deixa levar por proposta. Quem tem propósito de Deus na sua vida não é movido do seu lugar em Deus por propostas do pecado. A tentação vem de uma forma muito bonita, faz parecer que o pecado é algo legal, que não é feio como o pastor diz. E o tempo em que você fica exposto à tentação é um grande inimigo seu e um aliado ao pecado. O tempo em que você se expõe à tentação. Eu vou contar uma história para você entender o que eu acabei de dizer. Pensa num menino de família pobre. E de repente, não sei por que cargas d'água, ele sai com a tia da mãe dele, uma senhora de posses, 5, 6 anos, o menino tinha. E a tia deixa ele dentro de um carro, no sol, e entra para conversar com a costureira. De repente percebe que atrás tem uma bandeja de iogurte, não é iogurte, iogurte. Não pode mexer, é da tia. Mas o tempo passa, a tentação está ali. E daí, a vozinha assim já tem uma ideia. Vamos pegar e vamos fazer um furinho no canto com a unha, só com o cantinho. Ninguém nem percebe. Feito furinho com a unha, tomei, era eu, tá? Tomei meio iogurte, larguei lá atrás satisfeito. O tempo exposto à tentação é um grande inimigo contra você e um grande aliado contra o pecado. Segundinho, Vamos pegar uma segunda opção, que sabe, aquele é diferente, furei, segundo. O tempo passou, quando eles perceberam que chegou em casa, depois ela apareceu, voltou, E tinha furado os 6 potes. E tomado um pouco de cada um deles. A tentação cega, era mais fácil ter pego um tirado inteiro, tomado ele inteiro, passado até o dedo dentro. Quanto mais tempo você passa exposto à tentação, mais chance você tem de errar, mais chance você tem de pecar, menos chance você tem de conseguir vencer. Se você abrir diálogo para a tentação, ela terá argumentos melhor do que os seus. Não, eu não posso pecar, disse José para a mulher de Potifar. Eu faria um grande mal. O meu senhor não me negou nada na sua casa, a não ser você que é sua mulher. Eu não quero pecar contra Deus, pecar contra o meu senhor, ponto final. Não tem espaço para negociação nesse ponto. Não negocie, não brinque com o pecado. O apóstolo Paulo vai dizer, 1 Coríntios 6:13, estejam vigilantes, mantenham-se firmes, sejam, 8 de março, mulheres de coragem, e sejam fortes. Você precisa ler a Bíblia desse jeito. O que tem aqui para você? 4 ordens. Qual é a primeira? Vigia. Vigia. Se não resiste à tentação de gastar, não vai lá na loja, não entra no shopping, esquece o cartão em casa. Vigia. Troca a loja aí para não ficar pessoal por qualquer área de tentação que você tiver. Vigia. Mantenha-se firme na fé. Mantenha-se firme no seu propósito. Eu estou falando em escolhas de crescimento. Estou falando de alguém que quer essa semana dar passos, avançar um pouco mais e poder testemunhar dizendo: aquilo que me vencia já não me vence mais, mas o vencedor sou eu por Cristo Jesus. Mantenha-se firme na fé.
Seja um homem, seja uma mulher de coragem. É interessante isso. Acha que na jornada da fé eu só precisava ter chego até a igreja, agora está tudo certo. Não. Paulo escreve aos Efésios 6 sobre a armadura da fé, a armadura do cristão. Sejam homens de coragem, sejam mulheres de coragem. Coragem para quê? Para dizer não ao pecado, dizer não ao erro, dizer sim para Deus, não negociar o seu tempo devocional, dedicar tempo para estar na presença de Deus. Seja uma pessoa decidida, de coragem, seja forte, não é brinquedo. A Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João. A partir de agora, essa época que a igreja vive, esse tempo que foi aberto da graça, se empreende forças para entrar no reino dos céus. A salvação é gratuita, o discipulado é um chamado à morte. Seja forte. E não a morte de cessar a existência terrena, mas a morte do eu e da sua vontade, e que a vontade de Deus se estabeleça na sua vida. Seja forte. Não negocie com o pecado de maneira nenhuma. Tudo isso aqui é ação, está no presente. É só assim que você vence o pecado. A Bíblia é clara, ela diz que você tem condições de vencer o pecado. A promessa da palavra de Deus é que não virá sobre você tentação maior do que as suas forças. 1 Coríntios 10, 13. Mas junto com a tentação, Deus vai abrir um caminho de escape, uma porta de escape. Não tem esse papo de que era maior do que você. Nunca será a tentação maior do que as suas forças. Se você entender que é chamado para ser vigilante, estar vigilante, para se manter firme na fé, para ter coragem, para ser forte, você vai vencer todas elas em nome de Jesus. Porque Deus sempre dá livramento. O homem que peca é porque desistiu de fazer isso, de estar vigilante, de estar firme. Quando transgredimos a lei de Deus é porque realmente estamos abrindo mão da nossa fé. Se você decidir não negociar com o pecado, o Espírito Santo lhe dará graça, força para resistir. Paulo escreveu aos Romanos 6,14 dizendo: o pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça. Você é guiado pela graça de Deus. O pecado não é a sua única opção. Você recebeu o Espírito Santo que mora em você. Você tem a graça de Deus derramada sobre a sua vida e tem condições de dizer não contra o pecado. Quando você escolhe crescer em Cristo, você sabe que vai lutar frequentemente com a tentação em uma ou mais áreas da sua vida. Identifique essas áreas, coloque diante de Deus em oração. Procure alguém de confiança e peça que orem com você. Mas continue no caminho do crescimento e não negocie com o pecado. Eu preciso concluir aqui. Se você quer continuar crescendo, caminhe com a sua família de fé. Prepare para ver uma imagem linda aí, ó. E não é eu, é vocês mesmos. Apesar de que gosto, ainda vejo a luz e o brilho de Deus na vida de vocês. Há um provérbio africano que diz: era para vocês fazerem uau, vocês são tímidos, hein? Vou ter que botar uma plaquinha aqui para dizer aplauso, né? O animador de auditório, eu acho. Porque espontaneamente parece que não rola. Eu queria à tarde poder, se não tivesse celebração, ir assistir futebol com vocês, só para ver se é temperamento. Eu ia respeitar com todo prazer, né? Não, são tímidos realmente, né? Ou se é falta de vontade realmente de entender esse propósito da bênção de Deus, de fazer parte de uma família. Caminhe com a sua família de fé. Dispensa a plaquinha animada. Há um provérbio africano que diz que se você quer ir mais rápido, vai sozinho. Mas se você quer ir mais longe, vá acompanhado, vá em grupo, vamos juntos. Uma ovelha sozinha vai ser presa fácil de lobos. Um cristão sozinho é uma presa fácil do inferno. Se você escolheu crescer, você precisa de uma rede de encorajamento, de cuidado mútuo. Você precisa de família. O livro de Atos, em grande parte, é o registro histórico da igreja que nasceu após Jesus subir aos céus, da igreja do primeiro século. E aqueles irmãos entenderam que jamais poderiam caminhar sozinhos. Por isso, todos os dias se reuniam no templo e nas casas, e partiam o pão, e participavam das refeições com grande alegria e gratidão, louvando a Deus e caindo na graça do povo. Para quem acha que é muito,
vir uma vez na semana, na celebração de domingo aqui, no meio da semana, num pequeno grupo, o que você diria desta primeira igreja, da igreja do primeiro século, todos os dias no templo e nas casas? Pastor, mas daí vai dar um monte de problema com o relacionamento. Provavelmente sim, mas eles cresciam com essas situações. Deus tratava eles. Alguém que não participa de um pequeno grupo porque não quer machucar ou ser machucado, nunca vai poder dizer que cresceu em comunhão, em relacionamento. Deus usa as pessoas à nossa volta para nos fazer melhores. Deus usa as pessoas ao nosso redor para tratar as nossas vidas. Alguém que não se envolve nos ministérios da Comágape para servir, porque de fora parece tudo lindo, e se envolver pode se decepcionar, pode não dar certo, pode ser machucado. Essa pessoa nunca vai ser um cristão maduro, porque é nos relacionamentos que vai crescendo. A igreja não é um museu para santos, é um hospital para doentes, e sempre tem lugar para mais um. E eu melhorei, porque eu disse que se você acha que a igreja tem muito hipócrita, eu falei na semana passada, tem lugar para mais um, hoje está mais leve, né? Sempre tem lugar para mais um. É o sábio que escreve em Eclesiastes 4, 9 e 10, dizendo: é melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. É melhor, ele está dizendo, você pode dizer o que quiser, o sábio está dizendo que é melhor, e sobre o que quer de Deus, de que é melhor andar juntos, e eu concordo com ele. Deus nos fez para viver em família, em comunidade. Há situações que você não vencerá sozinho, ou não vai conseguir vencer, precisará colocar muito esforço se estiver sozinho. O sábio diz: pobre do homem que caindo, ou quando cair, não tiver quem o ajude a levantar. Junte-se a uma família de fé, junte-se a um pequeno grupo, construa relacionamentos fortes com pessoas da fé. O escritor aos Hebreus 10, 25 disse: não deixamos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não deixamos de nos reunir como igreja, na celebração, no pequeno grupo. Procuremos encorajar-nos uns aos outros. Isso é mais fácil de fazer no pequeno grupo, num tempo de discipulado, de encorajar um ao outro. Você sabia que quando uma pessoa ajuda o outro, quando uma pessoa ensina o outro, quando uma pessoa auxilia o outro, é o momento que ela mais cresce? A ciência vem dizendo: olha, você vai ouvir o sermão do pastor Robson e vai lembrar 10%. 10%. Olha, se você ouvir e ler e ver imagem, alguma coisa, melhora um pouquinho. E vai subindo, vai melhorando. Se você se preparar para ensinar para alguém, o seu aprendizado vai nas alturas. Quando você tem alguém para cuidar, quando você tem alguém para ajudar, é a época que você mais cresce. É um mandamento bíblico e uma ótima oportunidade para você crescer. Encoraja, sirva, instrua as pessoas mais novas na fé, ajude, incentive e intensifique ainda mais isso quando você perceber que Jesus está voltando, que a sua volta se aproxima. Quando se aproxima o dia do retorno do nosso Senhor Jesus. Irmãos, irmãs, escolha crescer. O crescimento traz vitória para você e para o reino de Deus. E com certeza o crescimento não é uma sequência suave. Não. É irregular. Vem com tombos, às vezes 2 passos para frente e tem jeito. É processo de aprendizagem. E recaídas fazem parte da recuperação. Deus é tão maravilhoso que a gente só fosse crescendo, lindo, acertando tudo. Eu creio que o orgulho se instalaria de tal forma no nosso coração que ficaríamos insuportáveis.
De tal forma que você cresce mais quando tropeça muitas vezes do que quando acerta, porque quando tropeça você percebe as suas limitações e depende ainda mais da graça de Deus. De tal maneira que Deus disse ao apóstolo Paulo, o Pai falando com ele, Deus falando com o homem, diante de reclamações dele, diante de fragilidades dele, Deus disse: a minha graça te basta, pois o meu poder, ou porque o meu poder se aperfeiçoa, faz você crescer. Aonde? Nas suas fraquezas. Continue. Deus está interessado no seu crescimento. Deus está interessado que você seja um porta-voz da sua graça, mesmo em situações de tropeços, de recomeços, de restauração. Aí está a beleza da graça de Deus. É dessa forma que você impacta o mundo. O religioso, ele é todo certinho, ninguém nunca vai conseguir chegar perto dele. Mas um crente que tem seus momentos de fraqueza e se arrepende e recomeça, poxa, eu consigo desse jeito. Eu sou inspiração para uma outra pessoa. O texto que dissemos ao princípio, nós concluímos com ele, 2 Pedro 3,18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresçam. A Ele seja a glória agora e para sempre. Depois de tudo que você ouviu, você teria coragem de dizer: eu escolho crescer. Amém? Então diga: eu escolho. O problema é seu. Se você decide isso, o problema de fato pode ser seu, mas a bênção é do reino de Deus, é dessa família de fé. Passe tempo a sós com Deus. Espera aí, um pouquinho lá. Alimente a sua mente com a palavra de Deus. Faça isso, dedique-se a isso. Celebre os pequenos avanços e jamais desista. Não negocie com o pecado. E caminhe com a sua família de fé. Tarefa de casa: lápis e papel na mão. Qual é a sua decisão hoje? Determinar um horário para orar todos os dias? Todos os dias vou acordar 10 minutos mais cedo, pastor, a partir de segunda-feira, a partir de amanhã. Começar a passar tempo a sós com Deus. Por 10 minutos eu nem me acordo. Você não está orando nada, vamos lá, 10. Vamos esticando. Essa é a sua decisão hoje para você crescer. Fazer o curso Primeiros Passos. Pastor, eu ainda não entendo tanta coisa da fé, eu precisava avançar. O link está aí, ó. Pode pegar agora, anote. Chega em casa, faça a sua inscrição. O que você pretende fazer? Participar do encontro com Deus em abril. Algo para levar você mais perto do Senhor, para quebrar algumas coisas que têm impedido você de crescer. Está aí o link também, comag.com ECD 2020. Começar hoje um plano de leitura bíblica. Eu gosto de ler onde dá vontade, e daí nunca leu o entendimento todo. Começar hoje. Quem é acostumado com o aplicativo? E o Version, vai lá, baixa, cadastra lá, procura por mim lá, a gente é amiguinho, né? E vamos embora, né? O que mais? Se a sua grande dificuldade está sendo derrotado pelo pecado, levante a sua defesa. Levante o seu nível de atenção para não ceder às tentações. Procure um cristão mais experiente para ajudar você. Fale com o seu líder do pequeno grupo, pode ser ele, pode ser alguém que ele indicar. Quem sabe seja assumir um compromisso. Põe lá 2 setinhas para nós. Isso. Anotar todos os dias o progresso. Por isso que vocês não foram, vocês são melhores que eu. Anote todos os dias o seu progresso e celebre e jamais desista, né? Levante a sua defesa. Arrume alguém, procure alguém para lhe ajudar. Assuma o compromisso de vir toda semana na celebração e na reunião do PG. Nós não temos carência, por isso queríamos que você viesse. Não. Porque a lição liberada essa semana pelo Senhor possivelmente demorará muito tempo para voltar. E quem faltou hoje pode perder esse chamado dos céus para o seu crescimento. Não falte. É aula dada, vai cair na prova. Assuma um compromisso inegociável. Domingo é dia do Senhor, eu quero separar esse tempo para Ele.
Assuma o compromisso de participar do curso Conhecendo a Família, fazer o curso Conhecendo a Família e se tornar membro da comunidade Ágape, para servir, para ajudar. Está o link também aí, final do mês começa uma nova turma. Está uma turma em andamento, começa uma nova turma. E por último, participe de um pequeno grupo. É a forma como nós pastoreamos, é a forma como nós exercemos os nossos dons. No final, lá no hall, você vai ver uns irmãos com a camisa vermelha, gente bonita, como Elias Ávila, né? Tem outros também, a Fran, Jeane, a Maria Vitória. E deixe seu nome, deixe seu número de telefone com eles. Nós vamos fazer com que um líder de pequeno grupo entre em contato com você. Vá para um pequeno grupo. Eu não sei qual é a sua decisão hoje, se é uma dessas, se são diversas dessas. O que não pode acontecer é você vir aqui, ter me aturado. Eu demorei para soltar o cronômetro aqui, não foi proposital, eu esqueci mesmo, é a idade, né? Mas ter me aturado, quem sabe, quase 50 minutos. Está com fome já? Está na hora, meu Deus do céu. Coisa boa ter esquecido de soltar o cronômetro. Aí o pastor deixou eu falar mais. E sair daqui sem uma atitude. Qual é a sua decisão nesse domingo de manhã? Esteja em pé por bondade, em nome de Jesus. Qual é a sua escolha? Pode deixar essa tela aí para nós. Volta lá. Isso, obrigado. Obrigado, João. Isso é uma bênção. Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão? Ei! Se o Espírito Santo nos trouxe até aqui, se nos inspirou a falar sobre isso, inspirou a fazer essas provocações, eu creio dessa maneira, é porque há algo que você precisa fazer. Você deveria anotar, você deveria lembrar isso para você. O que eu vou fazer? Como eu vou me esticar para crescer? Pai, somos gratos a Ti por entendermos a convocação celestial, o chamado para o crescimento. Suplicamos a Tua graça sobre as nossas vidas e ajude-nos a continuar crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, um plano de treinamento, uma dieta geralmente não agrada ninguém, não faz ninguém ficar saltando empolgado, mas quando os resultados chegam, nós começamos a celebrar. Eu creio que é desta maneira, nesta manhã, que o Teu Espírito Santo nos leve a um comprometimento com o nosso crescimento, que venhamos abrir mão de uma subnutrição espiritual, de um nanismo espiritual, e venhamos decididamente fazer escolhas que nos coloque no caminho do crescimento, de ser cada dia mais parecido com Teu Santo Filho Jesus Cristo. Que sejamos abençoados pela prática dessa reflexão e que a Tua bondade esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém.